Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje, concluindo aí a lição 13, a que finaliza o terceiro trimestre de 2023. Sentimento aí de dever cumprido, com certeza saindo desse trimestre robustos, né? Blindados, fortalecidos, nutridos pela palavra de Deus para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A luta apologética, a defesa da fé, não com armas, não com gritos, não com pontapés, é claro, mas com o manejar da verdade, né? O ensino da palavra, a pregação, a evangelização, e dessa maneira a igreja vai usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixamos a nossa palavra de gratidão ao nosso pastor, o presidente, a toda a diretoria da igreja, também a toda a superintendência da escola dominical, queridos irmãos que trabalham nos setores e áreas da IEDALP em todo o estado, os adjuntos da EBD, os queridos irmãos dirigentes, secretárias e professores. Que a mão de Deus permaneça estendida sobre vós e também aqueles irmãos que nos acompanham de outros estados e até de outros países, estão fazendo a obra do Senhor também, irmãos e irmãs que amam e proclamam a palavra de Deus. Deixando também a nossa gratidão à equipe de mídia e comunicação da nossa IEDALP, na pessoa do pastor Jailson Trajano e todos os demais colaboradores, dentre eles, né, nosso irmão Wellington, Abraão e tantos outros que têm feito esse trabalho glorioso, sabendo que há uma recompensa de Deus para vós, né? Irmão Rafael, que também sempre nos auxilia, eles não aparecem, mas esse trabalho só é feito por causa deles, né? Captação da imagem, do som, o ajuste técnico, a edição do vídeo, e se nós não tivéssemos essa equipe tão bem habilitada, com certeza esse material de qualidade de som e de imagem não chegaria ao vosso alcance. Fica aqui a nossa palavra de gratidão. Queridos irmãos, finalizando o trimestre com esta lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. A verdade prática nos diz que na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E a palavra-chave desta lição é reino. Claro que não é qualquer reino, mas reino dos céus, como costumava falar o evangelista Mateus, ou reino de Deus, como aparecia mais, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Essas expressões são intercambiáveis, são sinônimas, e quando as Escrituras falam reino dos céus ou reino de Deus, estão falando da mesma coisa. Na teologia, há uma ideia, uma expressão para se falar do reino de Deus como sendo o reino do já e do ainda não. Por que o reino do já e do ainda não? Porque o reino de Deus, ele está implantado, ele já está em exercício, mas não de maneira plena. Por que não está de maneira plena ainda? Porque coexistem no mundo outros reinos, inclusive reinos ímpios, déspotas, tiranos e iníquos. Então, o reino de Deus já foi implantado com o ministério de Cristo, né? O reino, ele começa a avançar através da igreja. A igreja, ela não é o reino de Deus, né? Nós temos que deixar também isso claro na nossa aula. A lição está muito bem escrita, creio que o professor já leu, mas é importante também deixar claro que a igreja não é o reino de Deus. A igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra, né? O reino de Deus é maior do que a igreja, porque, por exemplo, a igreja não é eterna, né? A igreja, ela teve um início em Pentecoste, depois que Cristo derrama o Espírito Santo. Mas já o reino de Deus, ele nem tem início e nem tem fim. E nós aprendemos isso em diversos textos. Por exemplo, o Salmo 10 e o verso 16. O Senhor é Rei eterno. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, tem como principal característica ser eterno. Ele não é perene. Ele não é duradouro, porque até algo perene e duradouro tem fim e tem começo, mas o reino de Deus não tem começo e nem tem fim, tá bem, queridos? Então, é evidente que esse reino começa a ser expandido, começa a ser implantado na terra com o advento do ministério de Cristo, e ele dá à igreja esse trabalho de propagar o reino dos céus. E a mensagem central do evangelho é um anúncio e um lembrete que esse reino é chegado.
Nós vamos observar isso no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 3, e a mensagem de João Batista, que é registrada ali no versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ou é chegado o reino dos céus. Cristo vem trazer, né, a implantação do reino aqui na terra, justamente com o seu ministério terreno. Mas esse reino dos céus aqui na terra vai coexistindo justamente com a influência do maligno, o pecado, a maldade que ainda opera em nosso meio. Então, por isso que teologicamente se usa essa expressão de que o reino é já e ainda não. Ainda não, porque o reino de Cristo vai suplantar todos os outros reinos iníquos, ímpios e injustos. E isso vai ser consumado quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, na segunda vinda gloriosa, com a igreja. Israel vai se submeter ao senhorio de Cristo, reconhecendo ele como Messias, e o Senhor vai suplantar, neutralizar, eliminar, destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Então, nós sabemos que há uma escalada do espírito da Babilônia para reunir o governo mundial e entregar nas mãos do anticristo, né? Esse discurso de igualdade, de diversidade, mas que busca uma paz, onde todos vão viver juntos, esse discurso é o discurso de preparação do anticristo, que busca uma só religião, uma só moeda, né? Uma só economia, uma só política. Então essa palavra de união, fraternidade, igualdade, que parece até ser bonito, mas na verdade é uma investida do próprio inimigo da igreja. Por quê? Porque o anticristo reunirá as nações, as religiões, as culturas aos seus pés, para depois, evidentemente, fazer o que ele deseja, se colocar no lugar de Deus para receber adoração. E aí é Cristo quem vai neutralizar esse plano do mal e vai instalar, né, com a sua segunda vinda, o reino do milênio. E o reino do milênio tem como característica principal a justiça, a paz e a equidade. Aí sim o mundo viverá direitos iguais, ausência de corrupção, um sentimento de paz, de alegria completa e conjunta. Então não há nenhum governo, não há nenhuma bandeira ideológica partidária que consiga na terra instalar um reino de paz, de justiça e de equidade, porque isso só é possível através do reino milenar de Cristo Jesus. E ele não vai reinar só, ele vai reinar com a igreja. O Senhor Jesus prometeu aos discípulos que aqueles que fossem fiéis a ele reinariam com ele. E isso é muito interessante, porque no plano salvífico nós observamos como Cristo vai preparando os salvos para se tornarem reino aí com ele, né? Lá em o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, usa algumas palavras muito fortes para qualificar a igreja do Senhor, e é um texto bem conhecido, vale a pena a gente citá-lo aqui mais uma vez, que é a primeira carta que Pedro escreve, né, o capítulo 2 e o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, este sacerdócio real, essa geração eleita, essa nação santa, essa propriedade exclusiva, é que vai formar o reino com Cristo. Não é? Então, Cristo vai entregar o domínio das nações aos salvos, baseado no galardão, na recompensa, né? na confiança que nós receberemos dele como resultado da fidelidade que temos tido para com o Senhor aqui na terra. E aí, queridos irmãos, no reino que Cristo vai implantar, nós vamos reinar com ele. Essa é a promessa para a igreja. Mas até chegarmos lá na posição para reinar com Cristo, o processo de salvação tem trabalhado em nós para produzir pessoas que têm essa condição de partilhar com Cristo de um reinado. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá, e não vai chegar lá por conta própria, é pela graça.
E aí nós temos a escalada aí do plano da salvação. A Bíblia diz que nós éramos, em nossos pecados, inimigos de Deus. E não fomos nós que demos o primeiro passo. Foi o Senhor que nos atraiu para Ele. Deus disse até isso para Israel, né? Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Jesus vai dizer em João 15:16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, essa amizade, esse relacionamento parte de Cristo. João também, quando escreve, né, a sua primeira carta, no capítulo 4, e o versículo de número 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E no verso 19, João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós éramos inimigos de Deus, mas sendo inimigos de Deus, Ele teve misericórdia e nos salvou. E aí nos tornou servo dele, porque éramos escravos do pecado. Mas Cristo paga a nossa dívida e como Ele paga, né, como Ele adquire, agora nós somos propriedade exclusiva dele. Por isso que Paulo inicia muito de suas cartas se apresentando como escravo de Cristo. Paulo, doulos, né, a palavra grega, que é para servo ou para escravo. Paulo se reconhecia agora como uma propriedade de Cristo. Mas Cristo não escraviza-nos, não. De maneira alguma. Ele nos compra e nos dá a liberdade do pecado. Nós somos livres agora não para pecar, nós somos livres do pecado para não pecar. Nós conseguimos dizer não à carne. Então, nós nos submetemos agora ao senhorio de Cristo, mas não como escravos que são maltratados, mas como servos que têm uma gratidão tremenda pela obra salvífica, que se dedicam totalmente ao Senhor, né? Consagram a vida totalmente ao Senhor. Mas o Senhor Jesus não ficou satisfeito em nos tornar somente servos. E lá em João 15 ele diz, olha, vocês não são só servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho feito amigos, porque com amigos se partilha segredos, se compartilha esperanças, né? Com amigos se compartilha confiança. Então há uma relação de amizade, há um relacionamento mais estreito com Cristo. Mas ele não achou suficiente nós sermos só amigos. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz que o Espírito Santo intercede o direito de filiação, glória a Deus, e através do Espírito nós nos tornamos também filhos, pelo qual nós temos o direito de chamá-lo Abba Pai, ou na tradução para o português, papai, paizinho, não é? Mostrando que nós temos um acesso a Deus. O judeu nem o nome de Deus fala, chama Deus de eterno, há um distanciamento, mas o cristão, através da obra de Cristo, tem esse acesso, essa intimidade a Deus Pai. E aí nós vamos aprender que não só amigos e nem só filhos, Cristo também vai nos elevar ao patamar de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Não é? Cristo, unigênito de Deus, vai se tornar agora primogênito dentre muitos irmãos. Porque Cristo poderia ser aquele filho único mimado que diz, eu não quero dividir a bênção com ninguém. Mas Ele mesmo propôs ao Pai sair do status de unigênito para primogênito, ou seja, ele não é filho único, ele é o primeiro, mas agora é o primogênito dentre muitos irmãos, porque ele agora partilha a herança espiritual de tudo aquilo que ele conquistou na cruz com a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja que escalada, saímos de inimigos, passamos por servos, amigos, filhos, chegamos a herdeiros. E aí como nós herdamos as heranças que Cristo conquistou na cruz, inclusive o senhorio que ele tem. E aí, não é que nós vamos nos tornar senhores, mas confiado por ele, receberemos também a capacidade de reinar com ele. Glória a Deus, porque ele é rei soberano e ele é rei eterno. O Apocalipse encerra mostrando isso, né, acerca do reino eterno de Cristo, no capítulo 19, os 24 anciãos começam a louvar ao Senhor e depois aparece uma voz como o som de muitas águas ali nas bordas do Cordeiro e no versículo 6 eles ouvem sons misturados como o som de águas e trovões cantando aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória! E Cristo reinará para sempre
e sempre, e a igreja com ele. E aí o reino de Cristo não há pecado, não há corrupção, não há malícia, não há maldição, toda sorte de mal será destruída, porque o Senhor Jesus, como o Senhor sobre todas as coisas, Paulo diz em Filipenses 2 que é importante que todas as coisas sejam sujeitadas debaixo dos seus pés, tanto as coisas do céu como da terra, até debaixo da terra. Então, o Pai dará a Cristo o senhorio sobre todas as coisas. O Salmo 110 há uma promessa para Cristo, um salmo messiânico. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha o inimigo por escabelo dos teus pés. Cristo glorificado está agora sentado à destra, à direita do Pai, mostrando que ele partilha deste poder do Pai também. Cristo é onipotente, é todo-poderoso, porque ele também é Deus. Mas a sua vitória ainda não foi completa, porque nós sabemos, como ensina o apóstolo Paulo, que o último inimigo a ser vencido é a morte, e Satanás ainda está parcialmente liberado ainda para praticar o mal. Mas quando Cristo vencer o anticristo e o falso profeta, depois do milênio também, ele derrotará completamente Satanás e a morte. Todos eles sendo jogados aí no lago de fogo e enxofre. Então, não haverá mais mal, não haverá mais pecado e viveremos o reino eterno com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, irmãos. Um mundo que está cheio de perversão, cheio de destruição, mas não percamos a nossa esperança. O Senhor Jesus está vivo, Ele reina, em breve voltará e nós, unidos a Ele, também reinaremos com o Senhor para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue animado servindo ao Senhor Jesus e na próxima semana, iniciando aí mais um novo trimestre, pregando a palavra, ensinando até a volta dele. Um grande abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.